Abra comigo em Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Walter, da Assembleia de Deus de Camboriú, na sede. Traga a saudação do pastor Zilmar, Melquiades Miguel, pastor Adriano, vice-presidente. Que Deus abençoe a toda a igreja. Aleluia. Mas sabe de qual igreja eu sou? A que está ligada em você. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar. A igreja que eu sou é aquela que está ligada em você. E sabe qual é a verdadeira religião? Eu vou falar. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada a Deus o Pai, que é ajudar o órfão e a viúva na sua necessidade e sair da corrupção desse mundo. É, Deus, é verdade. E tem mais, se for falar. Irmãos, essa noite eu quero aqui fazer uma leitura do capítulo 5 de Lucas, do versículo 1 até o 11. A epígrafe desta mensagem está escrito: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Isso foi lhe dado na Bíblia. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Foi uma epígrafe. Foi uma entrada. Mas vamos ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Versos 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. Versos 10. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, e os seguiram. Amém, irmãos? Podemos tomar os assentos? Antes de eu trazer a ministração, eu quero chamar minha esposa para poder só louvar um louvor aqui nessa noite. E eu quero chamar ela para que louve este hino que Deus colocou no coração dela, para que prepare mais e mais o seu coração. Eu sei que os louvores aqui, a oração, a hora que eu cheguei ali, eu já estava ouvindo, já falou comigo. Pastor, muitas das vezes você vê um pregador falando que já falou com ele. Falou sim. Falou sim. Nessa tarde eu estava no monte, rapidinho, e estava orando onde eu encontrei o pastor. Teve um culto lá. Chegou uma mãe, um pai aflito e um jovem. E eu estava de joelho. Estava tendo um culto e o nosso irmão Zeca que dirige. Ele disse assim, a mãe e o pai: ora por essa foto, porque a minha filha está 8 anos presa. E ela precisa ganhar liberdade, ela vai ser julgada para ser absolvida ou continuar presa. E ali, hoje, domingo, acontecendo isso, ela estava junto com o juiz naquele horário. E o pastor que estava lá, o Zeca, ele pediu: o pastor Walter está aqui. É uma autoridade, vamos pedir para que ele possa orar. E eu falei: mas quem sou eu? Misericórdia. E eu levantei e fui para orar juntamente com a igreja, com o povo que estava lá. Segurei na foto, acabamos de orar, em 10 minutos o telefone toca e fala que de 8 anos ela foi absolvida. Aleluia! Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. E quando Deus faz, irmão, é para nós tomarmos posse naquilo que Deus ele tem prometido para nós como famílias em Cristo. Louvado seja Deus. Pode vir. Aleluia. O dono da glória está aqui. Aleluia. Eu não digo para você da glória e aleluia, porque se você sentir é porque o Espírito dele é a necessidade de nós darmos glória para ele. Aleluia. Glória a Deus, salve a igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tá gostoso o lugar, aleluia. O coral está ensaiando, você está ensaiando, sabia? Aleluia. Nós estamos ensaiando para aquele grande dia do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu espero que quando a trombeta soar, se soar essa noite, eu não quero ficar aqui, amém? Eu creio que você também não gostaria de estar nessa terra quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Aleluia, glórias a Deus. Amém? E você tem um chamado? Quem tem um chamado? Aleluia. Amém. É? Todo mundo faz, né, pastor? Aquela oração. Eis aqui, envia-me a mim. Cuidado. Cuidado, porque o Senhor ouve o que você fala. Aleluia. Você esquece, mas o Senhor não esquece o que foi dito. As suas palavras, aleluia, faz um mover no mundo espiritual. E o chamado, meu querido, ele tem um preço. Que às vezes não é do nosso jeito. Que às vezes não é de como nós queremos. Aleluia, glória a Deus, né? Às vezes há uma romantização do chamado, como se não existisse problema, como se não existisse empecilho, dificuldade. Aleluia, mas não é verdade. Pode soltar aí, querido. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Presta atenção. Aleluia. Tem que querer pagar o preço. Tem que querer pagar o preço. Aleluia. Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios. É verdade. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamado às vezes malha trigo no lagar. Procura amigos e não tem ninguém por perto. Quem tem chamado às vezes enfrenta o gigante. E não adianta tomar as armas emprestadas. Muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra. E a confiança em um Deus que nunca falha. Quem tem chamada às vezes enfrenta o Carmelo. Promove desafios só para ver descer fogo do céu. Quem tem chamada às vezes vai morar junto do ribeiro, só para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamado às vezes tem que abrir o mar vermelho, mas olha para o povo e diz: a ordem é marchar. Quem tem chamado às vezes tem que abandonar a parede
enfrente o leão, derruba o gigante, Deus confirmará que o ministério aqui. Creia que nesse deserto rios vão surgir. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, te capacitou e também te encheu. E nessa missão não tem como fugir. Deus escolheu você. Oh, aleluia, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que até as árvores do campo batem palma para o Senhor. Sabia disso? E os montes se regozijam. Aleluia. Quanto mais, aleluia, os filhos dos homens na terra, nós viemos exaltar o grande eu sou nessa terra. É verdade, meu Deus. E é Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Ele está nesse lugar, a casa é dele, o poder é dele, a majestade e o domínio é dele. Verdade, meu Deus. Esse culto é um culto que Deus quer falar conosco, extraindo algumas coisas dessa mensagem. No capítulo de Lucas, aleluia, 5, nós lemos sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Jesus, Ele instituiu nessa terra os primeiros discípulos que andassem com Ele. No capítulo 10 de Mateus, Jesus escolhe 12 discípulos. Também vemos que Ele dá ordem para esses 12 discípulos, para que agora fossem caminhar, expulsando espíritos malignos, curando, libertando e anunciando o reino que o Filho anunciava do Pai do céu. Aleluia. E é interessante que nos dias de hoje, a pregação da cruz, a pregação do reino do céu, a pregação da chamada, a pregação da dor, de enfrentar a chamada, ela não traz ibope. É mesmo. Ela não traz sucesso Meu Deus. na mídia, na rede social, nos altares, mas ela traz diferentes coisas que acontecem na vida da família que toma posse daquilo que está sendo ministrado através do poder da palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui nesse texto, a Bíblia vai dizer que aconteceu que Jesus estava no local e apertando uma grande multidão para ouvir a palavra de Deus. Quem estava anunciando era quem? Jesus. E Jesus é quem? Deus. Pastor, aonde está isto? João capítulo, aleluia, 11:30. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Então está dizendo o próprio Jesus aqui, aleluia, que naquela multidão que o apertava, queria ouvir a palavra que era de Deus. E a palavra de Deus, ela tem transformação nas vidas que o ouvem. E ela também adquire fé dentro de nós para podermos prosseguir na nossa caminhada. Porque a palavra vai dizer em Romanos 10:17, que já foi dito nesta noite, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Também no versículo 6 do capítulo de Hebreus 11 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que crê que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. É verdade, meu Deus. Deus está dizendo que Ele presenteia aqueles que o buscam. Muitas das vezes nós cansamos de buscar, porque somos homens, somos limitados. Muitas das vezes nós falhamos, mas Ele não falha. Ele está conosco, Ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo diz, vós sois o santuário do Espírito Santo. Sabia que você é templo do Espírito Santo? Aleluia. Sabia que aquele que ensinou todas as coisas e os falaria, o Consolador que viria para poder ensinar, que diz em João 14:26, é aquele que está aqui para falar comigo e com você nessa noite. Meu Deus. É
É por isso que nesse texto, num culto de missão, eu entendi que Jesus, ele tinha palavra para dar para alguém. Ele nunca despediu alguém vazio. Se ele via alguém chorando, ele era o consolo daquela pessoa. Aleluia. E não somente o consolo, mas também ele trazia o resultado para aquela pessoa. E é o que está precisando nas nossas pregações nos dias de hoje. É trazer o resultado. Mas pastor, como eu posso trazer o resultado? Através da palavra que surge poder. Sabe por quê? Lá em Isaías 43:3 vai dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse a noite, ainda antes que houvesse a tarde, antes que houvesse amanhã o raiar, eu sou. Quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. E é isso que nós temos que entender nesse texto de Lucas. A multidão ali não estava mais andando como Jesus viu, que andavam sem pastores, dispersos. A multidão agora estava ouvindo a palavra de Deus, daquele que está escrito em João capítulo, aleluia, Deus 10 no versículo 11. Eu sou o bom pastor que dei a vida pelas minhas ovelhas. Então ele estava falando, ele estava agregando, ele estava juntando as suas ovelhas. Até o dia de hoje o Senhor está juntando o seu povo. Até o dia de hoje o Senhor está mostrando como é chamada e como é verdadeiramente o ministério, o propósito que Deus tem para a vida de alguém. Porque na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de André, na vida de João, nós vamos entender o que o Senhor Jesus queria fazer nesse texto. O Senhor Jesus sabia que eles tinham, aleluia, glória a Deus, eles trabalhavam, eles ganhavam muito dinheiro com a pesca. Naquela época na Galileia, eles pescavam ali. Todas aquelas cidades iam buscar os peixes e eles vendiam e ganhavam seus dinheiros para sustentar suas famílias. Essa noite o pastor disse algo aqui, que ele deixou tudo para seguir o Senhor, o seu emprego. Mas não é porque ele deixou, é porque antes de ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu e me levantou e me destituiu como profeta das nações. Jeremias capítulo 1:5. O Senhor nos colocou como profeta. Profeta significa aquele que profetiza a mensagem, é aquele que fala o que Deus manda. Então é algo profético que Deus colocou para nós, falar o que Deus manda. Aleluia. Muitas das vezes, irmão, nós estamos esperando, muitas das vezes um movimento, alguma coisa acontecer para nós vermos Deus. Não, nós precisamos saber quem é Deus. Aleluia. Porque a Bíblia está escrita em Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus se apresentou dizendo: vinde a mim. Ele convocou todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Aprendei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para a vossa alma. Do versículo 30, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus, ele sempre se demonstrou um homem manso, um homem que ensinava com sabedoria, com eloquência, com autoridade, um homem que tinha um poder sobre a sua boca, e ali a sua justiça era excedida dos fariseus e dos saduceus e dos mestres, como ele disse para os discípulos, que as vossas justiças se excedam dos fariseus e dos mestres. Está na hora de nós sermos mais retos do que aqueles que acham grandes retos. Deus, é verdade. Mas como isso, pastor? Em Mateus capítulo 5 diz: sede perfeitos como vosso Pai que estás no céu. Pastor, mas tem perfeição? Tem sim, sabe por quê? Porque está escrito em Filipenses capítulo 1:6: certamente que a boa perfeita obra que eu tenho começado em vós, até o grande dia o Senhor vos aperfeiçoará. Aleluia. Essa é a perfeição da igreja. Meu Deus. A igreja está se aperfeiçoando na palavra. A igreja hoje está vendo em enigmas, estão sendo olhando como meninos
mas amanhã eles serão formados, verão face a face. E aqui nesse texto a Bíblia vai dizer que junto ao lago de Genezaré, aquela multidão na praia, havia 2 barcos. E esse barco, trazendo para os dias de hoje, nós vemos que o barco, ele representa a ferramenta para aqueles que podem usar um dia de trabalho e voltar alegre, feliz, com aquilo que ele adquiriu para poder vender ou poder agora sustentar a tua casa. Só que naquele dia não era um dia, aleluia, propício para a pesca. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava ali em Genezaré, junto à praia, e a multidão ouvia Jesus. Só que Jesus chegou e pediu um dos barcos emprestado, que era de Simão Pedro. Logo de Pedro, meu Deus. Pedro, para quem não sabe, traduzido significa pedrinhas. Sabe o que é os caquinhos da pedra? É Pedro. É aquele caquinho. Mas é do caquinho que o Senhor quer fazer. Aleluia. Aleluia. Deus. A diferença está naquele que se institula não ser nada. É verdade. João Batista, João 3,30, ele diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça em mim. João Batista diz: eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. Então João Batista, ele estava mostrando realmente o que ele era, como já foi dito nessa noite. Ele aceitou o chamado, ele aceitou a vocação para a vida dele. Eu quero que você entenda que essa mensagem não é uma mensagem expositiva, é uma mensagem temática. É uma mensagem que Jesus está fazendo não andar. É uma mensagem que Jesus, eu creio que ele vai comover o seu coração através da verdade, através daquilo que a palavra de Deus está nos extraindo para nós nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Por quê? Porque nessa pesca, nesses barcos, nesse propósito desse mar, nessas pessoas, havia o maior propósito. O que Jesus queria demonstrar a eles, Jesus queria mostrar chamada para eles. Jesus queria mostrar para ele o dever de estar com ele. Não é somente ouvir a palavra, não é somente ouvir. Porque nós não somos egoístas, nós não só enchemos para nós, mas o Senhor nos faria algo diferente, como vai fazer diferente na vida desses homens. A Bíblia vai dizer, aleluia, que agora quando ele pediu um daqueles barcos que era de Pedro, Simão, ele assentando-se em cima do barco da multidão, e quando acabou de falar, ele disse: Simão, faze-te ao mar alto. Por quê? Porque naquele momento Jesus queria mostrar algo diferente para aqueles homens. Jesus queria mostrar que é muito fácil ir quando está agora tudo bem. É muito fácil você falar de Jesus quando tudo vai bem. É muito fácil você levantar a mão no altar. Aleluia, quando você está na tua casa, tudo está tranquilo. Mas o Senhor está querendo mostrar para Pedro desta maneira. Aleluia. Entrando num dos barcos, era de Simão, pedindo que afastasse um pouco da terra, e assentando-se em cima do barco a multidão. Quando acabou de falar de Simão, faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para a pesca. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, apanhando nada, mas porque manda, lançarei. Aleluia. Nada eles apanharam naquela noite. Era uma noite tenebrosa para eles. Vamos trazer nos dias de hoje, nos dias passados da Bíblia. Os dias passados da Bíblia é o mesmo de hoje. É como se fosse em Hebreus capítulo 13, o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A família continua tendo princípio antes e hoje e eternamente. A família cristã. E a Bíblia vai dizer que naquele momento ali, aleluia, Jesus pegou o barco dele emprestado, como muitas das vezes o Senhor pega a nossa vida emprestada para sacudir e para poder agora fazer o que ele nos ordena. Não é assim? Aleluia. Porque Jesus, ele gosta de subir no nosso barco. Jesus, ele gosta de entrar no nosso barco.
Sabe por quê? Muitas das vezes as pessoas olhavam para Pedro e olhavam ele como rude, olhavam ele como um chuco. E muitas das vezes eu imagino que nem muitos amigos ele tinha. Porque se ele tivesse muitos amigos naquele momento ali, as pessoas estavam acolhendo ele. Mas as pessoas estavam do lado de Jesus ouvindo a palavra. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, quando Jesus subiu no barco dele, Jesus afastou um pouquinho e começou a ensinar aquela multidão. Porque aonde Jesus vai, muitas das vezes a pessoa fala assim: ah, mas não precisa de multidão. Não precisa de multidão até o momento que Jesus está falando no particular para alguém, como fez em João capítulo 4 com a mulher samaritana. Mas quando Jesus quiser falar com a multidão também, Jesus vai usar a vida de alguém para falar com a multidão. Louvado seja Deus! E a Bíblia vai dizer que naquele momento eles voltaram da pesca e dizendo que não apanhou nada aquela noite. Imagina a tristeza de alguém quando você olha e fala assim: hoje nada aconteceu, não deu certo aquilo na empresa, não deu certo aquilo na minha casa, e você volta decepcionado. Só que você volta decepcionado, esquecendo, aleluia, que Jesus está no seu barco. Aleluia. Verdade. Esquecendo que Jesus, ele está, aleluia, pedindo emprestado mais uma vez para você o seu barco. Pastor, mas como isso? Através da palavra dele, ele está pedindo o seu barco emprestado, Simão Pedro. Aleluia! Vocês não pescaram, não apanharam nada nesta noite, né? A decepção chegou na tua casa, chegou na tua família. As lutas estão travadas, alabracheia, alabacai. Muitas coisas estão, aleluia, desorientadas. Mas eu quero dizer para você, você não apanhou nada nessa noite. Mas ajunta tudo agora, Pedro. E lança, porque a maré está alta. Vai no mar alto agora e lança a rede. Aleluia! Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que essa geração é uma geração que quer só ficar no raso. Só no raso. Essa geração não quer mais orar. E lá em Lucas capítulo 18, a parábola de Jesus foi o dever de orar. Jesus contou a parábola: o dever de orar e nunca desfalecer. Eu quero na parte B: nunca desfalecer. Está dizendo nunca desfalecer. Mas agora eu não peguei o peixe. Eu estou triste. Eu fui desempregado. A minha vida, meu relacionamento está na luta. Então agora eu vou desfalecer. Vou voltar na frente da praia triste, parar o meu barquinho e não vou caminhar. Quantos já tem parado o seu barquinho quando Deus chama para fazer? Deus, ele não quer que nós recuamos. Meu Deus! Deus não quer que nós paramos no meio do caminho. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, 38 e 39, que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer na tua alma. Nós não somos muitos que recuam para a perdição, mas nós iremos para a conservação da nossa alma até o fim. Aleluia! Nós devemos ir até o fim. A igreja precisa ir até o fim. Está escrito em Eclesiastes que o melhor das coisas não é o princípio, mas é o fim. E nós não estamos entendendo. Nós estamos parando. Nós estamos encostando o barco. Que barco é esse, pastor? É o barco do ministério que Deus te colocou na tua mão. Meu Deus! É o barco da vocação, da chamada. Aleluia! O propósito que Deus te deu. Mas nos dias de hoje nós queremos agradar a nós. Eu imagino Pedro agora falando: não peguei nada, eu vou voltar. E a Bíblia vai dizer para você entender o que Deus está querendo dizer. Aleluia. O Senhor mandou ele, olha aí. Aleluia.
E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe que rompia-se a rede. Eles estavam no mar, o mar alto. A dificuldade é o mar alto. Quando Deus ele está deixando alguém passar pela prova, pela dificuldade, é porque Ele quer mostrar coisa mais alta. Aleluia! Eu vim aqui como profeta nessa noite de Deus, para falar que Deus tem coisas mais altas para este ministério, para pessoas nesse lugar. E é por isso que Deus está fazendo que a maré fica alta, que a dificuldade da vida, do ministério, a luta está passando, elevação e me cai. Porque Ele quer mostrar que nesse barco a ordem foi dada. Aleluia! A ordem foi lhe dada para nós fazermos. Meu Deus! E quando eles puxaram aquela rede, uma quantidade de peixe. E eu quero trazer um exemplo de peixe que é muito claro para nós. Simboliza almas. Traz o símbolo de pessoas para Jesus. Quantas pessoas nesse ano você trouxe para a casa de Deus? Quantas pessoas você conseguiu, jovem, dentro da escola, influenciar através, aleluia? Vocês vão me perdoar no que eu vou falar. Através de um glória a Deus, um aleluia. Quantas vezes essa pessoa vai falar um palavrão? Quantas vezes você influenciou através de quando alguém estava brigando e você ali ser um pacificador? Bem-aventurado pacificador, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia! Quantas vezes você influenciou a tua própria casa com teu esposo, a tua esposa, teus filhos? Se você influenciou, pode ter certeza que você vai puxar a rede. E você vai ver os frutos dessa rede. Você vai ver peixe. Você vai ver milagre. Você vai ver cura na tua casa. Você vai ver pessoas se posicionando. Pessoas que faziam o que era errado, agora começam a fazer o que é certo. Pessoas que mentiam já não mentem mais. Pessoas que adulteram já não adulteram mais. Pessoas que prostituíam já não prostituem mais. Pessoas que usavam droga já não usam mais. Porque estão vendo a influência em você. Estão vendo coisa diferente. Que está sendo brilho. Que está sendo a rede. Que está translaçada sobre a vida dela. Sendo a palavra de Deus. Aleluia, céu, alabaça. Assim é o que Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que estavam ali. Jesus queria se revelar àquelas pessoas. E nos dias de hoje, irmãos, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não estou aqui para poder dar ensino à igreja, porque o pastor está sentado ali. Mas eu estou dizendo, hoje nós vivemos num tempo de fã-clube de Jesus. É fã-clube em todas as áreas, irmão. Sabe aquele fã de Jesus? Eu cheguei a ouvir esses vídeos de Jesus, era um cara. Eu falei, misericórdia. Que é isso? Jesus é rei. Aleluia! Jesus é salvador. Jesus é libertador da nossa alma. Jesus continua sendo mestre. Aleluia! E as pessoas estão achando que ele é o cara. Porque ele fez milagre. Porque ele andou em coisa que ele fez. E às vezes chamou a atenção dessas pessoas. Então eu vou seguir ele porque ele pode me dar uma casa boa. Ele pode me dar um carro bom. Ele pode chegar e mudar a minha vida ali. E algo acontecer e eu ficar rico. Ei, Mateus capítulo 26. Jesus estava ali no Getsêmenes agonizando. João, ele transpira sangue no seu suor. Só que a Bíblia vai dizer que quando estava Judas, que chegou e deu um beijo no rosto desse, esse era o que traía. Sabe o que aconteceu? O soldado chegou e foi para prender Jesus. Pedro, se levantou e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Cortou, fora. Jesus pediu para ele, pegou a orelha dele, grudou na orelha, colou e falou, guarda a tua espada.
Porque quem desembaia a tua espada por ela se ferirá. Se eu quisesse, se esse reino fosse meu, eu mandaria 12 legiões de anjos aqui agora. Exterminaria com o presidente lá, Souribicandará. Exterminaria com todos que estão aqui contra a minha igreja. Mas como não sou desse mundo, aleluia, importa que eu seja levado aos malfeitores, aos príncipes, aos soldados, e será que eu possa morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar, para que todas as escrituras se cumpram. E Pedro guardou a espada. Por que Jesus escolhe essas pessoas? Por que Jesus escolhe, em 1 Coríntios capítulo 1, 27 e 28, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir o sábio, as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, as vil e desprezíveis, as que não são para aniquilar as que dizem ser, para que agora nenhuma carne venha se gloriar perante Ele. Por que o Senhor escolhe uma pessoa que, aos olhos da sociedade, aos olhos do homem, não presta? Aquele não tem jeito. Alguém olha e diz: esse aí vai morrer na cadeia, vai morrer na prostituição. E Jesus do céu está dizendo: foi do ventre que eu te escolhi. Aleluia! Foi da promessa que eu elegi sobre a tua vida. Aleluia! Daí vai o que Saulo era, perseguidor da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo ali 7 em diante, quando agora Estevão foi morto, apedrejado. É interessante que a morte de Estevão leva agora as vestes dele cair sobre os pés e deixar uma marca sobre Saulo agora. Sabe qual é a marca? Que aquele que perder a tua vida achará. E ele perdeu a vida. Sabe qual era a marca? Que primeiro, para que venha nascer, tem que cair o grão e tem que morrer. Essa marca que Jesus está querendo dizer, tanto no mundo espiritual, que é a marca que a nossa vida com Cristo, nós temos que morrer para o mundo, nascer para Cristo. Nós temos que, aleluia a Deus, morrer para as coisas da terra e trazer a reverência do céu. Aleluia! Meu Deus! Somos embaixadores do quê? Do céu, do reino. Amém? Do reino dos céus. Somos embaixador. Sabe o que é um embaixador? Que representa uma embaixada. É um príncipe. Ele representa aqui. O nosso presidente hoje representa uma nação. É verdade, meu Deus. E o que está acontecendo com a geração, com a igreja de hoje? Que não quer defender mais esse reino. É, Deus. Não quer defender mais essa justiça de Deus. Aí nós agora vamos defender, entramos em atritos, embaraçamos, como o pastor disse, com as coisas desse mundo, nos prendemos no jugo desigual agora, e agora ficamos presos. O que está acontecendo com essa geração? É verdade. A geração não é desse mundo. Pastor, mas eu não quero morrer. Claro, irmão. É porque você ainda não tem o profundo, você está no raso. Se você aprofundar, você não vai querer ficar mais. Você vai ver que é sobrenatural. Aleluia. Aleluia. E nesse texto que me chama a atenção, que quando aquele barco, que eles puxaram a rede, quase se rompe aquela rede. De tanto peixe. De tanto peixe. Eu imagino que aquela rede foi a parábola de Jesus, que buscaria o homem pescar e trazer na sua rede. E trazia peixe bom e peixe ruim. Os peixes ruins seriam tirados. E os peixes bons seriam guardados. Guarda bem essa profecia de Deus agora para essa igreja. Os peixes bons estão sendo guardados nesse tempo de guerra. E os peixes ruins serão atingidos. Atingidos pelo anzol
atingidos pela falta da água, que é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles vão ser atingidos. É verdade. Eles não vão suportar sem a presença desse Espírito. Mas a igreja vai suportar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que nesse texto, o barco estava agora pendendo, quase se rompendo também. De tanto peixe que estava para afundar, de tanto peixe. Você imagina agora tantas bênçãos que Deus nos dá. Aleluia. Tem hora que a gente para assim e começa a lembrar o que Deus fez para nós. Vamos e falando, quanta ingratidão nós temos com Jesus. Por aí. Quantas ingratidões nós temos com Ele. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que quando ali, aquele barco estava ali quase se afundando, a rede quase se rompendo, começaram a dar sinalzinho com os barcos dos lados. E é o que vai acontecer. Sabe, esse corpo de Cristo, ele vai começar a dar sinal nesse tempo. Aleluia. É promessa do que eu estou dizendo. Esse corpo, sabe, aquele que é menos, aleluia, que é o inferior, sabe, aquele que é menos decorosos, que é bem feio para muitos, sabe, que não sabe fazer muita coisa na obra. Deus está falando. Aleluia. Sabe assim, é aquele que o Senhor diz que vai ser honrado nessa hora. É aquele que o Senhor vai mostrar que o Senhor não precisa de teólogos no altar. Que o Senhor não precisa de homens que têm anel no dedo, não. O Senhor precisa de caráteres. O Senhor precisa de homem de uma só mulher. O Senhor precisa de homem que educa os seus filhos na presença de Deus. O Senhor precisa de pessoas que dão liberdade para a presença do Espírito Santo, que crê que o Senhor Jesus batiza, renova e aviva a nação brasileira. Aleluia. Aleluia, sério, lavassura e mandarabás. Meu Deus. Quando ele chegou ali na praia, Jesus estava ali. Pedro correu e disse dessa maneira. E vendo isso, Simão Pedro prostrou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Você sabia que, sabe quando você olha e fala assim, eu faço tanta burrada? Deus está falando, eu faço tanto erro sendo pastor. Eu falho com a minha casa, eu falho com o meu trabalho, eu falho com meus amigos, eu falho com o meu pastor. E você agora recebe aquela bênção porque Deus continua sendo fiel mesmo. Aleluia. Sabe aquilo? Aí daqui a pouco você olha e fala, eu preciso me prostrar perante o Senhor. Porque Ele encheu o meu celeiro, Ele encheu a minha casa. Ele visitou a meus filhos, Ele visitou meu marido, Ele visitou a minha esposa. E Ele trabalhou, aí você se prostra e fala, Senhor, ausenta-te de mim. Senhor, sai perto de mim. Eu não sou digno da Tua presença. Eu não sou digno do Teu amor, Jesus. E você começa a falar com Jesus e você diz ainda, porque eu sou um pecador. Deus. Aí você começa a lembrar da origem do que você é, a origem adâmica e Eva quando estava ali no jardim, mas por causa de Jesus, aí você lembra que você é necessário, mesmo que Ele te acumule de benefícios e bênção, ainda é necessário você se prostrar e reconhecer que você é pecador e que Ele é o grande Deus para te abençoar. Aleluia. Deus. É Ele. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, pois que o espanto apoderaram deles e todos os que eles estavam, por causa da peste que havia feito. Você imagina o espanto daquele povo, pastor? O que acontece às vezes no ministério, alguém chega aqui e é curado de um câncer, alguém é liberto de um vício, de uma vez assim, e aquele povo agora que está em volta, entra um espanto, se apodera sobre cada um e fala, meu Deus,
o que é isso? E me chama a atenção que, aleluia, eles estavam espantados porque a pesca foi maravilhosa. A pesca havia surgido efeito. E eu quero trazer algo para que você guarde isso no seu coração nessa noite. A partir de hoje, nessa pesca que você sair, não vai ser uma pesca que você vai voltar entristecido. Não vai ser uma pesca que você vai voltar, aleluia, glória a Deus, sem esperança. Frustrados às vezes no sonho que você colocou no seu coração, mas será uma pesca maravilhosa. Pastor, por quê? Porque o Senhor, Ele diz, aleluia, lança-te ao mar alto. Ele está dizendo que é no alto que Ele quer falar contigo, não é no baixo. Sabe por quê? Porque quando Ele quis falar com o profeta Ezequiel, Ele falou, levanta-te, profeta, filho do homem, põe-te de pé, alaia séria. Ele manda o homem pôr de pé, o ímpio eles caem, eles não conseguem levantar, mas a igreja está de pé, a igreja está firmada no Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram pescadores, aleluia, companheiro de Simão, e disse Jesus, Simão, não temas, que de agora em diante será pescador de homem. Deus. Jesus, Ele convoca nós para sermos pescadores, no caso, ganhadores de almas. Diz em Provérbios capítulo 11:30, o fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha alma, sábio é. Diz em Provérbio, instrui o sábio, que ele ganha mais alma ainda, ou que ele se tornará mais sábio. Instrui o sábio ele vai ouvir, ele não vai deixar sair para fora, não. Ele vai querer ser diferente agora, onde ele pisar. Porque Jesus agora chama Pedro, e se Jesus chama alguém, Jesus incumbe de derramar uma unção tremenda na vida de alguém. Aleluia. Jesus incumbe de dar um ensinamento. Pastor, aonde está o ensinamento? Eu não vou pregar sobre isso, mas está de Mateus capítulo 5, aleluia, em diante, no Sermão da Montanha, capítulo 7, 8, ali em diante, ele vai dizer sobre as bem-aventuranças, sobre o que seria servir a Jesus, seria feliz no dia da perseguição, no dia da luta, no dia da adversidade, nos dias do choro, ele é a nossa alegria. Aleluia. Ele ensina que você é sal dessa terra. Meu Deus. E se o sal foi insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Verdade. É aqueles que recuam, volta para trás. Ele ensina, aleluia, que eu e você é uma candeia acesa, que não pode esconder, mas tem que ser colocada no alto, para que todo aquele lugar seja iluminado. É verdade, meu Deus. Ele ensina isso para nós. Ele ensina para o chorão. Jeremias, para que ele chama, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado, aleluia, os limpos de coração, porque verão a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado, aleluia, somos nós que estamos na presença de Deus. Glória. Aleluia. A igreja está na presença. É verdade. E através desse modo que se apresentou a Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Quem conhece os filhos de Zebedeu na Bíblia aqui? Levanta a mão assim. Tiago e João. Quem já leu a história um pouquinho de Tiago e João? Sabe aquela mãe que chegou até Jesus dizendo assim? Senhor, quando estiver no céu lá do lado do Pai, lá, eu vou falar assim, João. Coloca meus filhos uma direita e outra esquerda do Pai. Sabe o que Jesus falou? Podeis beber do meu cálice, participar da ceia, poder participar de tudo. Mas o assentar à minha direita ou esquerda,
só pertence ao Pai. Só que ele disse: podeis participar do meu cálice. Tiago, no capítulo 12 de Atos, ele foi decapitado. Participou do cálice. É, Deus, verdade. Quem quer participar do cálice aqui? Aleluia. Quem quer se sentar à destra, à direita, à esquerda? Então aceita. Glória a Deus. É muito fácil, como a esposa disse aqui. Levantar a mão, eu aceito, me envia-me a mim, Jesus. É muito fácil. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor agora pega Pedro e pega André, o seu irmão. No capítulo 4 de Mateus, que é a mesma referência sinótico desse capítulo, vai dizer sobre também quando Jesus ele chega ali sobre a Galileia, Zebulon, Naftali, as duas tribos de Israel, e Cafarnaum ali que estava em volta da cidade. O povo que estava em treva, viu uma grande luz. O povo que estava à beira da morte, a luz o raiou. Jesus, ele é a luz da nossa vida. Aleluia! Meu Deus. Jesus é a luz da nossa vida, da nossa história. Aleluia. Jesus não abandona aquele que não sai do barco. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora viu que estava Pedro, estava André, eles estavam consertando a rede. Não é assim? E quando eles estavam consertando as redes, Jesus chega e chama eles como pescadores de homens. Jesus ama quem gosta de consertar a rede, sabia? Isso aí significa para o pastor Walter. Pastor Walter, conserta a tua rede, a tua vida. Conserta a tua vida no altar. Conserta a tua vida no louvor. Conserta a tua vida, aleluia, glória a Deus, na porta. Conserta a tua vida, jovem. Converte a tua vida, pastor, converte. Porque todos os dias vamos consertando Aleluia! a nossa rede. Glória a Deus. Porque a rede furada, ela cai os peixes. É verdade. É por aí. Não é assim? E depois estava Tiago e estava João, filho de Zebedeu, fazendo o quê? Limpando a rede. Eles estavam limpando a rede. Muitas das vezes, irmão, para fazer a obra, é necessário limpar o coração. É, Deus. Limpa o coração nessa noite. Limpa o coração das mágoas. Limpa o coração do que fizeram. Ah, mas fizeram isso comigo. Parece que você é uma vítima. Mas só que você esquece que Jesus foi crucificado sendo santo e perfeito e não era para ele falar. Aleluia. Não era para ele ser crucificado. Glória a Deus. Era para o Walter, o Barrabás. O pastor Walter, Barrabás ser crucificado. Era para mim ser crucificado. Sabe por que Jesus, ele me ama e te ama? Porque ele nos escolheu antes de eu e você não escolher ele. É, Deus. Está escrito em João 15. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades ter fruto. Aleluia. Irmão, fique de pé, irmãos. Meu Deus. Eu sei que essa noite, às vezes, você esperava um movimento pentecostal aqui nesse É, lugar. glória a Deus. Só que Jesus, ele sempre falou algo para mim. Não que não tem que ter movimento, cura, libertação, não é isso. Não é isso, está acontecendo no reino espiritual. Aleluia. Aleluia. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes é tanta coisa acontecendo, nós somos, é uma palavra que nos emociona, uma palavra que muitas das vezes nos traz ali, sabe, chorar, e só que muitas das vezes não faz mudança. Porque nós vemos a pessoa pulando, chegando aqui, recebe, toma posse, só que aí você olha e fala assim, Senhor, o Senhor conhece cada um aqui e sabe o que eles estão enfrentando e vivendo, a vida cotidiana deles. Será que realmente eles estão no recebe e toma posse? É, meu Deus. É? Então é o que Deus fala para nós. Que nós devemos, sabe o que? Receber a mensagem profética da cruz. Aleluia. Pois aquele que quer me seguir, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me siga. Jesus está dizendo, renúncia à tua vontade, todas as tuas vontades. Qual é a vontade perfeita e agradável de Deus? A vontade perfeita e agradável de Deus nunca vai ser a nossa. É, por aí. Está escrito em Isaías 55, do versículo 8: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Aleluia.
Glória a É Deus. a Bíblia. Se o Senhor está dizendo que o meu caminho não é o do Senhor, o que eu devo fazer? É verdade. Está em 1 Pedro, capítulo 1, 16. Quer andar como ele andou? Ande. Quer ser como ele? Ande como ele andou. Sede santo, pois como eu sou santo. Aleluia. Sede santo, João. Amarás, né, cara? Às vezes você olha e fala assim, mas a moda está pegando. É verdade. O funkinho está estralando. Eu vou dizer isso. Eu vim do funk. Eu vim da onde você nem imagina. Eu vim do estado de São Paulo, imagina. Eu vim do que você nem imagina que eu passei. Só que eu vou falar uma coisa. Sabe aquele momento que você acha que muitos estão com você, mas é aquele ditado, se não fazer 100, vou fazer 99, acabou a tua vida. É verdade. Então é o tempo que nós entendemos que você vai olhar e vai falar para Deus, Senhor, eu sou um pecador mesmo. Tira eu dessas trevas. Tira eu dessa escuridão. Coloca eu andar na presença do Senhor. Aleluia. Essa noite, eu sei que o Senhor falou comigo. Aleluia! Glória. Glória a Deus. Jovem, adolescente, criança, idosos, com todo respeito, um ancião, uma anciã. Se vocês quiserem receber uma oração simples de um servo, vem aqui na frente que eu vou orar pela sua vida.